E aí, pessoal, sabe aquela sensação de sair da faculdade de direito com a cabeça cheia de teoria e, de repente, ter que escrever uma peça que funciona na vida real? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver um guia prático para transformar todo aquele conhecimento da sala de aula em advocacia de verdade. Pensa assim, a faculdade te dá o mapa, mas a prática forense, bom, ela é o território, né? E essa transição, essa ponte entre uma coisa e outra, exige muito mais do que só saber a lei de cor. Exige rigor, autonomia e, principalmente, um domínio das ferramentas certas. É essa jornada que a gente vai desbravar junto. Então, o nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, a gente encara esse pulo da teoria para a prática. Depois, vamos falar da linguagem que realmente convence. Na sequência, um método de 3 pilares que é uma mão na roda. E para fechar, a gente conversa sobre o que é preciso para se tornar um mestre na advocacia. Então vamos lá, começando pelo começo. É aqui que o bicho pega, sabe? Onde a gente percebe que o que está no livro nem sempre se encaixa perfeitamente no dia a dia do fórum. E aqui tá o segredo, a grande virada de chave. Sucesso na advocacia não é só achar o artigo certo na lei. É uma arte que mistura um monte de coisa. Primeiro, você tem que entender de gente, sacar a história de cada cliente. Depois, tem que saber embalar essa história com a técnica jurídica correta de forma precisa. E por fim, tem que provar. Provar o direito. É essa combinação que faz toda a diferença. Certo, mas como a gente faz isso na prática? Como se constrói um argumento vencedor? A resposta está na nossa principal ferramenta, a linguagem. Dominar a palavra com rigor técnico é o que separa de verdade o bom profissional do profissional excepcional. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, você tem o apelo emocional, aquele grito de justiça com um monte de ponto de exclamação. Parece bonito, mas na prática não funciona. Do outro lado, a gente tem a persuasão técnica. O que é isso? É simples. É pegar a lei e mostrar, de forma objetiva, como ela se aplica exatamente àquele caso. É a lógica, a técnica que convence o juiz, não o drama. E falando em técnica, isso vale até para nossa postura, para o jeito que a gente escreve. Sabe aquela mania de escrever respeitável sentença quando você está, na verdade, recorrendo para dizer que a sentença está errada? É meio contraditório, né? O verdadeiro respeito à postura profissional de verdade não vem desses formalismos vazios. Vem da qualidade do seu texto, do seu rigor técnico. A advocacia é sobre independência, não sobre subserviência. E essa precisão é poder de verdade. Olha esses exemplos clássicos. Falar em instrumento de mandato, em vez de instrumento de procuração, pode parecer preciosismo, mas não é. Mostra que se entende a diferença conceitual. A mesma coisa com procedência do pedido e não da ação. O juiz não julga a ação, ele julga o que foi pedido. São esses detalhes que mostram quem domina o assunto e quem está só repetindo. Agora vamos fazer uma faxina no texto. Tem uns vícios de linguagem que a gente precisa eliminar para ontem. Através de para indicar um meio? Não, o certo é por meio de. Gerundismo, tipo, vou estar assinando, por favor, né? Polui demais a escrita. E aquela definição com é quando, conceitualmente errado. Essas pequenas correções deixam o texto muito mais limpo, muito mais profissional. Isso aqui é pura estratégia. O tom que se usa muda tudo. Quando for falar do argumento da outra parte, use palavras que diminuem a força, tipo alega o réu, sustenta a parte contrária, deixa no campo da opinião. Agora, quando for defender o seu ponto, aí o tom é de certeza. Está demonstrado nos autos que você não está alegando, está afirmando um fato. Isso posiciona a sua tese como a verdade do processo. Ok, a gente já afiou a nossa principal ferramenta, a linguagem. Mas aí vem a grande pergunta: qual peça eu uso? Em que momento? Bom, a próxima parte traz um método de 3 pilares, que é praticamente infalível para resolver essa dúvida de uma vez por todas. Pensa nisso como uma bússola. São 3 perguntas simples que te dão um norte. Primeiro, quem? Qual a posição do cliente? É autor, réu, terceiro? Segundo, quando? Em que fase o processo está? O que acabou de acontecer? E terceiro, o que? O que se quer de fato? Qual é o objetivo final? Respondeu essas 3, a peça processual correta praticamente pula na sua frente. É um diagnóstico preciso. Vamos focar no segundo pilar, o quando, que é a linha do tempo do processo. É super lógico, uma coisa leva a outra. O réu foi citado, a consequência é a contestação. Saiu uma sentença de mérito, o próximo passo é a apelação.
A outra parte entrou com recurso, agora é sua vez de apresentar as contrarrazões. Cada ato é um gatilho para o próximo. Não tem como errar. E aqui vai uma dica de ouro. O procedimento comum é a espinha dorsal do nosso Código de Processo Civil. É a base de quase tudo. Por que isso é tão importante? Porque na petição inicial, indicar o rito processual correto, isso define o que o juiz vai fazer primeiro. Se ele vai mandar citar, se vai marcar audiência. O primeiro passo dele depende dessa sua escolha. Então é algo crucial. Beleza, já temos a técnica, temos o método. E agora? Agora a gente fala sobre o longo prazo. Porque a maestria na advocacia não é um ponto de chegada, sabe? É um caminho, uma jornada que nunca acaba. E essa metáfora da mangueira é perfeita. Pensa bem, ninguém vira um baita advogado da noite para o dia. É um processo lento. Você planta a semente do conhecimento, rega todo dia com dedicação, constrói raízes de credibilidade e precisa ter paciência para esperar a colheita. Os tombos no início, eles fazem parte, fortalecem o tronco. Então, qual é a receita para essa colheita ser boa? Primeiro, o adubo. Estudo contínuo, sempre. A rega, aprimoramento técnico, todo santo dia. Depois tem que podar, se especialize e encontre seu nicho. Também tem que arrancar as ervas daninhas, aprenda a dizer não para cliente problemático. E a base de tudo, o solo fértil, ética e credibilidade. Não tem como fugir disso. E para a gente fechar, fica a pergunta no ar. A maestria profissional, aquela advocacia de alto nível, ela é fruto do improviso, de um talento que nasce pronto, ou ela vem do compromisso diário, daquela dedicação constante à técnica? Depois do que a gente conversou, acho que a resposta fica bem clara, né? É uma construção, dia após dia.